Vamos lá, agora a gente vai dar continuidade ao vídeo que a gente falou, né? Tem um vídeo aqui, vou deixar no card, ou então vou ficar aqui na descrição, tá? Agora a gente vai falar do candidato subjúdice, só que dessa vez no âmbito majoritário, tá? Só lembrando que a gente tem um vídeo aqui do âmbito proporcional, então é legal que você assista o proporcional, porque a gente fez uma introdução, então você só vai entender aqui o majoritário se você entender lá o proporcional. Então dá uma olhadinha, ou então termina de ver esse vídeo, depois dá uma olhada nesse outro aí. Tá bom? Então a gente já explicou sobre o proporcional. O que acontece agora com o candidato subjúdice no âmbito majoritário? Bem, a gente tem duas situações que pode acontecer com o majoritário, né? A primeira situação, se ele for o primeiro colocado, tá? E aqui, independente da porcentagem de voto dele. Então, por exemplo, em municípios que tem apenas o primeiro turno, que o candidato às vezes consegue ser eleito, né? Como tem no mínimo 3 candidatos, então ele consegue ser eleito eventualmente com menos de 50%, porque não tem segundo turno. Então, o que eu preciso saber no majoritário? Ele foi o primeiro colocado? Sim ou não? Outra pergunta que eu preciso fazer, somando os votos do candidato subjúdice do cargo majoritário, eu chego a 50%? Então, são essas duas colocações que eu tenho que fazer, porque a gente vai ver que isso vai ter desdobramento nessas duas possibilidades. Então, já adianto para vocês que tanto o indeferimento do candidato subjúdice, né, e só para lembrar quando é que cessa o subjúdice, lembra que a gente falou no anterior que cessa a condição subjúdice com a decisão colegiada do TSE. Então, após a decisão colegiada do TSE, cessa essa condição subjúdice, tá? Então, o que a gente vai ter que avaliar aqui? Bem, primeira coisa, se ele foi primeiro colocado ou se a soma de 2 ou mais candidatos, né, com essa cessação do subjúdice aí, daria 50%. Vamos lá ver a cada uma, por quê? Porque se acontecer uma das duas possibilidades, a gente tem novas eleições, obviamente após a decisão do TSE, após a decisão colegiada do TSE, que é quando cessa a condição subjúdice. Então, vamos lá. O primeiro caso, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro caso dessas duas situações que eu falei. Esse é o primeiro caso, né? Nesse caso aqui, eu vou olhar para nesse primeiro caso aqui, eu vou olhar para a porcentagem, né? Então eu vou olhar para todos os candidatos e vou me perguntar o seguinte, bem, todos esses candidatos aqui, né, somando os candidatos, tiveram o seu registro, obviamente, confirmado pelo TSE, ou claro, né, pessoal, no trânsito em julgado também. Somando, seja o segundo com o terceiro, eu posso somar o segundo com o terceiro, posso somar o primeiro com o terceiro. Então, o importante é o seguinte, se eu pegar uma determinada quantidade de votos, né, anulados subjúdice lá depois do TSE que tiverem seu registro indeferido, e essa contagem ultrapassar 50%, aí, nesse caso, eu tenho novas eleições. Então, nesse caso aqui, que é o nosso primeiro caso, não importa se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. O importante é que se eu somar votos, claro, se o primeiro colocado tiver mais de 50% dos votos e ele tiver seu registro indeferido, obviamente que vai dar mais de 50% e teremos novas eleições. E qual a observação importante que eu queria fazer nesse caso aqui, tá? E aí a gente já desmistifica aí, né, aquele famoso mito que mais de 50% de votos nulo em branco renova a eleição. É um meio mito, né? Por que eu brinco que é um meio mito? Porque, de fato, mais de 50% dos votos nulos, nulo e branco, mais de 50% dos votos nulo, eles ocorrem uma nova eleição. Mas esse nulo não é o nulo da manifestação apolítica, né? Que é quando o eleitor vai lá e aperta 00 confirma e dá voto nulo, ou aperta a tecla em branco para ficar voto em branco. Essa é uma manifestação apolítica. Na manifestação apolítica, não conta para os fins dos 50%. Inclusive, como regra geral, essa manifestação apolítica, né, voto nulo e voto em branco, raramente ela conta para alguns efeitos de votação. Então, não poderia ser diferente aqui. Não conta para fins de saber se vai ter novas eleições em razão de indeferimento do registro. Só vai contar aquela anulação em decorrência de decisão judicial que indefere o registro de candidatura. A manifestação apolítica não conta para esses 50%. Tá bom? Então vamos lá. Feito o primeiro caso, agora a gente vai para o segundo caso. E aqui no segundo caso, eu vou olhar apenas
para o candidato indeferido que for o primeiro colocado. Bem, ele foi o primeiro colocado. Se ele foi o primeiro colocado, eu nem quero saber qual é a porcentagem dele. Já falei para vocês, por exemplo, em cidades do interior, né, em cidades que têm menos de 200 mil eleitores. Nessas cidades é realizada por um turno só. Então a gente pode ter, por exemplo, o caso hipotético do candidato, por exemplo, o primeiro colocado, vamos supor, o primeiro colocado com 45%, o segundo colocado, por exemplo, com 30%, né? E o terceiro colocado, né, dá 25%. Então, nesse caso, independente da soma, eu já pego o primeiro colocado, como ele teve seu registro indeferido, então eu vou ter novas eleições. Ou, vamos supor que o primeiro colocado fez a campanha limpa, né, ou estava elegível no caso, e aí ele ganhou a eleição, mas o segundo e o terceiro colocado estavam sob júdice. Então, portanto, o segundo e o terceiro colocado tiveram seu registro indeferido confirmado pelo TSE, e aí quando eu somo 50 mais 25, eu tenho 55% dos votos. Então, nesse caso, eu volto lá para o primeiro caso, e ainda assim, a despeito do primeiro colocado estar elegível, né, eu vou ter que realizar novas eleições. Tá bom, meus amigos? Então, viram aí a diferença entre o proporcional e o majoritário? E só lembrando que no caso do majoritário, eu tenho que olhar se é o primeiro colocado ou se a soma deu mais de 50%. Bom? E se você gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.